Fala galerinha, bem-vindo ao canal do Professor Guga. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Tá passando aqui debaixo o meu contato, caso não tenha aula que você precise, manda para mim que eu faço com o maior carinho para você, tá bom? E vamos à aula de hoje? Muito bem, turminha. A aula de hoje é de eletrostática, continuação. Nós vamos ver hoje lei de Coulomb e campo elétrico, tudo bem? Fazendo uma analogia, quando Coulomb descobriu a interação eletrostática entre as partículas eletricamente carregadas, ele percebeu que havia um comportamento muito parecido com o que já havia sido estudado por Newton no seu estudo de forças gravitacionais. Então, se você prestar bem atenção, o sistema solar, o desenho do sistema solar é muito parecido com o comportamento do elétron girando na eletrosfera aqui, com os prótons aqui, os nêutrons no núcleo. O núcleo para nós é o Sol aqui no sistema solar. A Terra é como se fosse um elétron girando na eletrosfera. Na força gravitacional, a gente fala que a força é igual a constante gravitacional, que tem um valor de 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, Newton por metro quadrado por quilograma quadrado. Olha só que é muito parecido à unidade de medida. Então, é a constante gravitacional vezes a massa de um corpo, vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado, com a força em Newton, tudo bem? Na força elétrica, quando a gente fala de força elétrica, a gente fala da constante elétrica no vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a nona, Newton por metro quadrado por Coulomb quadrado, porque aqui a gente fala de carga elétrica. A carga 1 vezes a carga 2, ou Qzão vezes Qzinho, que muitas vezes vocês vão encontrar dessa forma, dividido por d ao quadrado. Estão percebendo aqui que há uma semelhança? Não é à toa, tá, gente? A semelhança, aqui a gente fala em nível astronômico e aqui a gente fala em nível atômico, tá bom? Bom, falando da lei de Coulomb, então a gente tem que lembrar sempre que a força elétrica ela pode ser tanto de atração como de repulsão. Ela é de repulsão quando as cargas são iguais, tudo bem? Mesmo sinal, no caso. Cargas iguais, quando a gente fala de cargas de mesmo sinal. Elas são cargas de atração, força de atração quando as cargas possuem sinais contrários. É o que a gente já viu na primeira aula de eletrostática. Os opostos se atraem, tudo bem? Então, mesmo sinal é repulsão, sinal oposto de atração. A força de atração ou de repulsão entre as duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais à carga, mas inversamente proporcional ao quadrado da distância. A gente vai ver isso na elaboração do gráfico, tá bom? É muito importante a gente ter essa noção que a força elétrica ela é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior as cargas, aqui o maior valor da intensidade das cargas, maior é a força elétrica. E quanto maior a distância, menor é essa força de maneira exponencial, tá bom? Sendo o K a constante elétrica no vácuo, tá bom? Como a gente já falou. E aí você tem aqui a constante elétrica. Caso você esqueça a sua fórmula, caso você esqueça essa fórmula aqui, ó, caso você esqueça a fórmula elétrica, você está no vestibular, está nervoso na hora da prova, esqueceu a fórmula, ele vai ter dado essa informação para vocês da constante elétrica. Então, lembra o seguinte, que força é Newton. Ó, se eu isolar o K aqui, a gente vai chegar nisso aqui, ó. D ao quadrado, que está dividindo, passa multiplicando. E os Qs que estão multiplicando, passam dividindo. Então, força é Newton, distância é metro quadrado, e as cargas, Coulomb vezes Coulomb, Coulomb ao quadrado, tá bom? É só lembrar disso na hora, caso você esqueça da fórmula. Bom, vamos para o exercício agora. Aplicando o conceito. Duas cargas pontiformes, Q1, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs, e Q2, menos 4 vezes 10 a menos 6. No vácuo, estão separados por uma distância de 0,3 metros. Importante, hein, gente? Distância sempre em metros, tá bom? Nesse caso, já está em metro, não preciso me preocupar. Só de bater o olho aqui, ele fala determinar a força elétrica entre as duas cargas, entre elas, a força elétrica entre elas, dado que a constante elétrica é 9 vezes 10 a nona. Só de bater o olho, eu já sei que Q1 e Q2 têm uma força de atração, já que eles têm sinais opostos, tudo bem? Então, baseado nisso, eu já posso vir aqui e falar assim, bom, aqui eu coloco sempre os dados. Gente, isso é uma dica que eu dou para o pessoal. Coloquem os dados, pessoal. Os dados é importante para você poder organizar as ideias, tá bom? Coloca os dados, faz o esqueminha aqui, ó.
já que ele está falando que são cargas de sinais opostos, elas têm força de atração, elas se atraem. Como as cargas possuem sinais, elas têm força de atração e sua intensidade é dada na lei de Coulomb. Beleza. Vamos fazer aqui, ó, a força é constante elétrica vezes carga dividido por d ao quadrado. Bom, só substituir na fórmula e eu sei que é uma força de atração que dá 2 newtons. Ah, professor, você não colocou o sinal no 4 aqui, ó, tá vendo? Ó, que aqui era negativo e aqui eu não coloquei o negativo. É porque eu estou trabalhando com módulo, tá bom? Para não gerar confusão. Então você pode trabalhar sem, mas tem que saber, tem que ter consciência do que se é uma força de atração ou repulsão, ok? Então não precisa trabalhar com o sinal. Vamos para o exercício 2. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, são fixadas nos pontos A e B, distantes entre si de 0,4 metros. Perfeito, já está em metro, no vácuo. Sendo Q1, 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs e 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, com a constante no Sistema Internacional de Medidas. Determinar a intensidade da força elétrica resultante sobre uma carga Q3 de menos 3 vezes 10 elevado a menos 6, colocada a 0,1 metro de A sobre a reta AB, ou seja, ele colocou a carga Q3 aqui entre as cargas Q1 e Q2. Bom, coloco os dados para não ter erro, para a gente poder organizar as ideias, e aí eu faço o cálculo. Que cálculo que eu faço primeiro? A força 1, a força de atração que exerce sobre Q3. Ó. Q1 e Q3 existe uma força de atração. E entre Q3 e Q2 também existe uma força de atração, já que Q1 e Q2 são positivos e o Q3 colocado aqui é negativo. Há uma brincadeira de cabo de guerra aqui entre as cargas, tudo bem? Então, vamos ver quem ganha. A força 1 vale 5,4 newtons, substituindo na fórmula aqui. Ó. Então, a gente coloca a constante, o Q1 e o Q3 está aqui. Ó. Mais uma vez, professor, você não colocou o sinal negativo. Está vendo que o sinal negativo eu não coloquei? De propósito, trabalhando com módulo, tá bom? Já que eu sei que é uma força de atração. Então, eu sei que a carga Q1 exerce, entre Q1 e Q3, existe uma força de atração no valor de 5,4 newtons, tá bom? Agora eu vou lá e calculo a força Q2 exerce entre Q3, a força de interação entre elas. Então, eu vou colocar aqui Q2 e Q3, dividido por d ao quadrado, sempre, né? Aqui é inversamente a distância ao quadrado. Então, eu coloco aqui, substituo, mais uma vez não coloquei o sinal de Q3, de forma proposital, e aí fica F2, é 2,4 newtons. Bom, nessa brincadeira de cabo de guerra, já sei quem ganhou. Quem ganhou foi F1, Q1, tudo bem? Então, a gente vai calcular a resultante, pegando aqui, ó, F1 e F2, você tem que ver que elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Então, faço a simples subtração delas, tá bom? Então, fica aqui, a força resultante é 5,4 menos 2,4. Professor, você colocou primeiro o F1, eu coloquei só o maior, para ficar a conta já definida, porque eu já sei que a força resultante foi de 3 newtons. Então, se a gente pegar aqui e calcular aqui, ó, vai ser o seguinte, a força resultante está na direção de AB, está aqui, direção de AB, sentido da carga Q1, está para cá a força resultante, com intensidade de 3 newtons, ok? Bom, representação gráfica da lei de Coulomb. Lembra que eu falei que a gente ia ver no gráfico aqui o que é a lei de Coulomb, o gráfico da lei de Coulomb? Então é o seguinte, quando a gente fala de força por distância, ó, força por distância, olha só que legal. Quando a gente fala que ela é inversamente proporcional ao quadrado, significa que a força, na teoria, nunca vai ser zero. Tende a zero, mas nunca vai ser zero. Então, por quê? Porque a distância aqui, ela vai sempre vai ser dividida ao quadrado. Ou seja, quanto mais distante, ela é exponencial. Menor é a força, quanto maior a distância, porque ela está no denominador e ainda está elevada ao quadrado. Agora, quando a gente fala que está bem próximo, ela tende ao infinito. A força tende ao infinito quando a distância é zero, ou seja, está grudadinha uma com a outra, a força tende a ser infinita. Tá bom? Por quê? Porque se você colocar, não dá para dividir nada por zero. Lembrando que isso é regra matemática. A gente não pode dividir nada por zero. Mas então, toda vez que a gente coloca algo dividido por zero, na matemática a gente considera tendendo ao infinito. Tá bom? Porque não tem cálculo para dividir nada por zero. Então, esse é o gráfico da representação. Tá? É uma representação gráfica da força elétrica entre cargas. Então, pessoal, falando de campo elétrico, mais uma vez, a gente vai fazer a comparação do campo gravitacional com o campo elétrico. Tá? Como a gente viu na fórmula de força gravitacional, a gente troca
a massa pela carga. Então, aqui na força peso, massa vezes aceleração da gravidade, a gente pega a força e coloca carga vezes campo elétrico, tá bom? Esse campo elétrico, fazendo a analogia, é como se fosse a aceleração da gravidade aqui. Tá, aí ele fala assim, ó, uma carga Qzão origina em torno de si um campo elétrico E. Tá aí. E uma carga de prova Qzinho colocada nessa região e fica sujeita à ação da força elétrica F. Essa região que ela é colocada é chamada influência de carga Qzão, aqui, ó, onde qualquer carga de prova Q nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. A essa região chamamos de campo elétrico, tá bom? Então nós vamos ver agora a questão do campo elétrico, que é, se você olhar na imagem aqui, que é onde estão os planetas, é mais ou menos como se fosse a região girada em torno do campo. Lembrando que campo elétrico está sempre ligada a apenas uma carga, tá bom? A gente coloca outras cargas, mas a gente fala que é a ação dessa carga gerando campo elétrico na outra, tá bom? Vetor campo elétrico. Então vamos ver como que a gente faz para calcular o vetor. Lembrando que vetor tem que ter 3 características: intensidade, direção e sentido, tá bom? Bom, a questão da intensidade, a gente calcula se força elétrica é carga vezes campo elétrico, o campo elétrico então é força dividido por carga, ou seja, Newton por Coulomb. A direção do vetor campo elétrico é sempre na mesma direção da força elétrica, tá bom? Estão sempre na mesma direção. E o sentido? Bom, o sentido ele varia de acordo com a carga. Se a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico estão no mesmo sentido. Se a carga elétrica é negativa, ó, menor que zero, o campo elétrico e a força elétrica têm sentidos contrários, sentidos opostos, tudo bem? Bom, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui aplicando o conceito. Um campo elétrico apresenta um ponto P de uma região a intensidade 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Determinar a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua sobre uma carga pontiforme Qzinho colocada no ponto P, nos seguintes casos. Então, a gente coloca aqui na letra A uma carga de 2 microcoulombs e na letra B uma carga de menos 3 microcoulombs. Tudo bem? Então, vamos fazer a letra A primeiro, colocando os dados, sempre colocando os dados. Dados, campo elétrico, 6 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Carga, Qzinho, 2 microcoulomb. Lembrando que micro é 10 elevado a menos 6, tá bom? Aplicando a fórmula aqui, força igual a carga vezes campo elétrico. Carga, 2 vezes 10 a menos 6, campo elétrico, 6 vezes 10 a quinta. Vai dar uma força elétrica de 1,2 newtons. Tudo bem? Qual é a direção? Horizontal, esquerda para a direita. Tá aqui, até coloquei aqui para vocês a representação, aqui um esqueminha. Qual é o sentido? Bom, como a carga é positiva, força tem o mesmo sentido de campo elétrico. Tudo bem? Aqui a gente colocou a direção, já colocou o sentido aqui na esquerda para a direita, que é o mesmo, tá bom? Do campo elétrico, que nem ele disse aqui, de sentido de direção, que ele falou que é o sentido da esquerda para a direita, tá bom? No enunciado. Na letra B, dados, campo elétrico 6 vezes 10 a quinta. Carga, menos 3 microcoulomb, ou seja, menos 3 vezes 10 a menos 6. Olha, já aqui eu já sei que ele tem sentido oposto que o campo elétrico, né? Porque a carga é negativa. Então, tá aqui, vai dar em módulo uma força de 1,8 newtons, tá? Direção horizontal, sentido contrário do campo elétrico. Tá aqui, então, ó, o sentido contrário, tá bom? Campo elétrico de uma carga pontiforme. Tá aí, ó. Então a gente agora vai falar de uma carga pontiforme. Então ele fala, ó, considere uma carga pontiforme Qzão fixa originando um campo elétrico de tal forma que uma carga de prova Qzinho, nele colocada num ponto P, a uma distância D, Dzinho aí, da carga criadora do campo, fica sujeita a uma força F, cuja a intensidade pode ser calculada pela lei de Coulomb. Aqui eu só apliquei a fórmula da força elétrica, tá aqui, ó. Então eu coloquei o Qzão aqui e o Qzinho aqui num ponto P a uma distância D, tá aqui o esquema. O campo elétrico no ponto P é dado por campo elétrico, força dividido por carga. Só que força elétrica tá aqui, ó, é isso aqui. Então o campo elétrico também pode, além de ser calculada por essa forma,
também pode ser calculada por isso. Mas é fácil, ó, porque força elétrica é carga vezes campo. Então está aqui, ó, volta para a fórmula de força elétrica. Ah, mas aqui você trocou a ordem. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, ou a ordem dos tratores não altera a construção do viaduto. Muito bem, continuando com o campo elétrico de uma carga pontiforme, a gente vai falar agora das características do vetor campo elétrico, determinado por uma carga Qzão criadora de um campo. Lembrando que o campo elétrico tem a ver com apenas uma carga. A gente está vendo só uma carga. Então, olha só, a carga aqui, ó, tá vendo? Então, o campo elétrico é a constante elétrica no vácuo vezes vezes Qzão dividido por d ao quadrado. Essa constante elétrica pode variar se você estiver trabalhando com outro meio sem ser o vácuo, tá bom? A direção da reta que une o ponto P à carga Q, ou seja, quantos pontos tem uma reta? Infinitos. Quantos pontos são necessários para fazer uma reta? 2. Então, a gente sempre coloca a direção entre a reta do ponto P, onde é colocado o Qzinho, da carga Qzão, que é o que gera o campo elétrico, tá bom? E o sentido? Então, o sentido do vetor campo elétrico depende do sinal da carga que origina o campo. Ou seja, se a carga é positiva, olha só, aqui é a carga que gera o campo elétrico. Então, se a carga é positiva, o campo elétrico é para fora. É sempre bom lembrar o seguinte, positivo é mais, está sobrando, então é para fora, está sempre sobrando para fora, tá bom? Aí, o campo elétrico gerado então, pela carga Qzão é para fora. Se eu coloco uma carga menor que zero, se aqui é positivo e aqui é negativo, há uma força de atração. O campo elétrico é para fora, a força elétrica é para dentro, tá vendo? Fica para dentro aqui. Está atraindo para a carga. Se eu coloco uma carga positiva aqui, o campo elétrico é para fora, a força elétrica também é para fora, porque ela está repelindo a carga, porque são cargas de mesmo sinal. Lembrando também que a gente já falou sobre a questão do sinal da carga, né? Quando a carga é negativa, sentidos contrários do campo elétrico e força. Carga positiva, mesma direção e mesmo sentido da força, tá bom? Quando a gente fala da Qzão negativo, ou seja, a carga Qzão é o que está gerando o campo elétrico. Negativo está faltando, para dentro. Então, se está faltando, para dentro, ela tem que trazer. Então, ela traz o campo elétrico para dentro, tá bom? E aí, a gente segue a mesma regra aqui na questão da avaliação das cargas. Se essa carga aqui é negativa, negativo com negativo se repele. Olha só que interessante, negativo, acabou que a carga, a força elétrica e o campo elétrico estão em sentidos contrários, tá vendo? E aqui, carga positiva, positivo com negativo se atrai. Então, acabou também que o campo elétrico e força elétrica estão na mesma direção e mesmo sentido. Ok, pessoal? Então, essa regra prevalece. Bom, então vamos colocar agora em prática o conceito de campo elétrico de cargas pontiformes. Então, está aqui, ó, uma carga Qzão de menos 4 microcoulomb encontra-se no vácuo conforme indicado na figura abaixo. Então, fica aqui conforme indicado na figura abaixo. Está aqui. Então, olha só que interessante. Ele deu a figura e deu uma distância de 20 centímetros. Lembrando que esse ponto P de 20 centímetros eu preciso transformar em metros, tá bom? Ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico. Bom, primeira coisa, então, vamos transformar aqui, ó, 20 centímetros. Microcoulombs é 10 a menos 6. Então, está aqui. Vou trabalhar com o módulo da carga, que é mais fácil trabalhar com o módulo da carga, tá bom? A gente sabe, pela carga, pelo Qzão ser negativo, o sentido do campo elétrico é para dentro, tá bom? A gente já sabe que o sentido do campo elétrico é para dentro. Está aqui a constante elétrica 9 vezes 10 a nona. Por quê? Porque está no vácuo. Então, a gente já sabe essa informação. Continuando, então está aqui, ó, o campo elétrico para dentro, a gente já sabe que está para dentro, então a gente já vai calcular só a intensidade agora. A direção e o sentido a gente sabe, a direção é na reta que liga o ponto Q e o ponto P, e o sentido para dentro. Então, a intensidade é calculada por constante vezes Qzão dividido por d ao quadrado. Só substituir a fórmula, a gente sabe que a intensidade do campo elétrico é 9 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. No caso, direção da reta que passa entre Q e P, é a reta que une os dois pontos, e o sentido, o campo é de aproximação, pois a carga é negativa, ou seja, no sentido da carga, tá bom? Letra B. A intensidade a direção e o sentido da força elétrica que atua numa carga de 5
microcoulombs colocadas no ponto P. Olha só, a carga é positiva, tá? Então a gente já sabe que a direção da força e do campo elétrico são as mesmas, direção e o sentido, tá? Mas vamos lá, campo elétrico 5 microcoulombs é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aqui a representação, ó, colocada a carga num ponto P ali, carga positiva, direção e sentido da força e campo é o mesmo, ó lá, ó. Então força Q vezes campo elétrico, o campo elétrico a gente já calculou na letra A, que a gente definiu que é 9 vezes 10 a quinta. Então está aqui, ó, a mesma do campo elétrico é a direção e o sentido, a mesma do campo, pois os opostos se atraem. Está aqui, né? O Qzão é negativo e o Qzinho é positivo. Então os opostos se atraem. Lembrando também que a gente já poderia definir pelo sinal da carga Qzinho aqui. Já definiria o campo e a força elétrica de cara. Bom, galerinha, por hoje é só. Teremos a continuação da aula de eletrostática e campo elétrico com várias cargas pontiformes, tá bom? Mas deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos, tá bom? E compartilha com a galera, compartilha nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, compartilha aí, ajuda a divulgar o canal do Professor Guga, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!